Garota nega valentões, chama e pai e um helicóptero da polícia chega para salvar a situação. Na pequena cidade de Vale do Sol, onde o céu parecia sempre nublado, uma sombra de medo pairava sobre os adolescentes. As ruas que deveriam ser locais de diversão se tornaram o território dos valentões, e a coragem parecia um sentimento proibido. A vida ali era um ciclo de risadas abafadas e murmúrios de medo. Mas Clara, com seu cabelo rebelde e olhos brilhantes, tinha algo a mais. Ela não era como os outros, era destemida. Aquilo começou numa tarde qualquer, quando os valentões cercaram seu amigo André, uma presa fácil com suas roupas largas e olhar tímido. Clara, que observava de longe, sentiu um aperto no peito. A injustiça a incomodava profundamente. "Ei, saiam da frente!" gritou, avançando em direção aos agressores. O grupo parou. As risadas cessaram, e o silêncio pesado tomou conta. Clara nunca havia enfrentado valentões antes, mas aquele era o seu melhor amigo. Os olhares de desprezo dos valentões a penetraram como flechas. "Quem você pensa que é, sua perdedora?" disparou um deles, um tal de Léo, com um sorriso cruel. Mas Clara não recuou. "A única perdedora aqui é você, que precisa se sentir forte agredindo os outros." Ela retrucou, sua voz firme, apesar do tremor nas mãos. O desafio no ar ficou quase palpável. As outras crianças no parque a observaram, com corações acelerados e respirações contidas. "Essa garota está maluca", pensavam, enquanto o pânico começava a tomar conta. O clima esquentou. Léo e seu grupo se aproximaram com a intenção clara de revidar e uma raiva voraz nos olhos. Clara sentiu o nó na garganta apertar. Aquilo rapidamente fugira do seu controle. O que havia começado como um ato de coragem, agora parecia um desespero sem fim. "Eles vão machucar você", gritou uma voz ao fundo. Mas Clara já sabia disso. O medo se enraizava sob sua pele. Decidida, ela pegou o celular e ligou para o pai. "Pai, preciso da sua ajuda. Está vindo atrás de mim e dos meus amigos." A resposta dele foi rápida. Ele, um ex-agente da polícia, tinha contatos, e a última coisa que Clara esperava era o que viria a seguir. Em questão de segundos, sirenes soaram ao longe e ela viu um helicóptero se aproximando, uma sombra imponente que rastejava pelo céu cinzento. "O que está acontecendo?" murmurou para si mesma, a adrenalina pulsando em suas veias. As crianças assistiam boquiabertas, e Clara sentiu um misto de esperança e terror. No entanto, quando o helicóptero girou e sua hélice começou a fazer barulho ensurdecedor, sua mente se distraiu de repente. O que mais ela não sabia sobre seu pai? Por que ele estava tão envolvido com essas coisas? As respostas começaram a se embaraçar em sua mente, entrelaçando-se com os valentões e um escândalo da cidade. E então, no ápice do tumulto, uma revelação repentina abateu-se sobre ela como um raio. O homem que ela admirava, que havia lhe ensinado sobre justiça, poderia muito bem estar ligado a essas figuras de autoridade que faziam o mal. A angústia tomou conta, e Clara compreendeu que a batalha que começara a travar não era apenas contra os valentões, mas também contra segredos que poderiam desmoronar toda a sua vida. O helicóptero zumbindo agora se tornava maior, e Clara sentiu que estava em uma encruzilhada. O que fazer? As vidas dela e dos amigos estavam em risco. A busca por justiça poderia levá-la a um caminho não desejado. E o futuro? O que estava prestes a acontecer? O clima estava tenso e a expectativa pairava no ar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O helicóptero agora dominava o céu, suas lâminas cortando o ar de forma triunfante e ameaçadora. Clara observava, um frio na barriga, enquanto a adrenalina e a incerteza se entrelaçavam dentro dela. As crianças ao redor estavam paralisadas, seus olhares fixos no espetáculo aéreo. Mas, diferentemente da esperança que o avião trazia, tudo parecia se intensificar. Clara, o que você fez? A voz do irmão dela, Hugo, ecoou entre o grupo. Ele havia chegado do parque, seu rosto pálido e preocupado ao perceber o que estava prestes a se desenrolar. Você chamou o helicóptero? Isso só vai piorar as coisas. Calma, Hugo, eu só queria proteger o André. Clara gritou, mas já não tinha certeza se a coragem que a trouxe até ali era suficiente. O olhar preocupado dele a atingiu como um tapa. O que ela realmente tinha causado? Os valentões, surpresos com a repentina intervenção, trocaram olhares inquietantes. Léo apenas sorriu, mas agora havia algo mais sinistro em seu sorriso. Belos amigos você tem, hein, Clara? Disse ele, enquanto gesticulava para que os outros se aproximassem. De repente, o silêncio foi cortado por um barulho ensurdecedor, um estrondo mais alto que o som do helicóptero, e algo começou a cair do céu. Clara gemeu. O que era aquilo? Algo pesado foi se aproximando e seu coração disparou ao perceber que era uma caixa. O objeto atingiu o chão com um impacto chocante, levantando uma nuvem de poeira e folhas. O grupo de crianças bufou e gritou. A caixa, uma caixa preta reluzente, parecia ter saído de um filme. Clara hesitou, seu instinto gritando para que não se aproximasse. Mas o chamado da curiosidade era forte demais. Então, o imprevisto aconteceu. Léo, em sua ânsia de dominar a situação, correu em direção à caixa e a abriu. O que estava dentro era algo que ninguém poderia prever: uma câmera. Mas não uma câmera qualquer. Era uma câmera de vigilância, cheia de fios e tecnologia, que certamente estava fora do alcance de qualquer adolescente. Não, o que é isso? Murmurou Clara, enquanto se sentia às voltas com uma onda de confusão e medo. A verdade começou a se desenrolar aos poucos. E se o pai dela, tão apegado à ideia de justiça, não estivesse apenas lá para ajudar, mas também estivesse envolvido em algo muito mais sombrio? A cidade estava cheia de segredos, e ela começava a desconfiar de que seu pai poderia ser parte de uma rede de controle, de opressão. Os valentões agora estavam em choque, não apenas por causa do erro que Léo cometera, mas porque estavam começando a entender que nem tudo se tratava da simples bravura de desferir um golpe. Músicas de sirene sussurravam ao longe, e Clara percebeu que a situação tomava um rumo distorcido. A caixa poderia trazer à tona algo mais do que rixas entre adolescentes, segredos escondidos na comunidade, coisas que ninguém deveria saber. Hugo a puxou para trás. Vamos embora, Clara. Isso não é coisa para a gente. Mas Clara estava paralisada. E se aquele era o momento em que ela finalmente descobrisse a verdade sobre seu pai? Sobre as coisas que mantiveram sua cidade em constante medo. Uma sombra se projetava, e Clara sabia que não havia como voltar atrás. O perigo se aproximava, e a questão era: ela realmente queria descobrir os segredos que poderiam mudar tudo? O helicóptero girava mais perto agora. Clara deu um passo à frente, indecisa,
enquanto lágrimas de desespero escorriam pelo seu rosto. O silêncio antes da tormenta estava prestes a quebrar, e a pergunta que ecoava em sua cabeça era: e agora? O que viria a seguir? Clara estava paralisada, a caixa preta brilhante diante dela. O coração batia forte no peito, como se quisesse escapar. Hugo a puxava, mas ela estava presa em um dilema. O que havia de tão importante ali? O helicóptero zumbia. A tensão crescia. Mas o que aconteceu a seguir foi tão surpreendente que faria a adrenalina parecer piada. Léo, daquele sorriso cruel, viu a câmera e seu olhar mudou. Algo se acendeu dentro dele, como se uma luz tivesse sido ligada. Ei, olha isso! Talvez a gente possa usar essa coisa para gravar a briga e colocar no YouTube. Vamos ficar famosos, ele gritou, com uma excitação que parecia absurda. Mas antes que anyone pudesse reagir, a caixa soltou um leve estalo. Clara piscou, confusa. Um fio solto escapuliu da câmera, se envolando na perna de Léo. Ele não percebeu ainda na euforia. A tensão no ar agora era palpável, uma mistura de expectativa e assombro. Então, num momento que parecia ter sido filmado em câmera lenta, a caixa começou a apitar, um som digital irrompendo como um grito no meio da tormenta. Um brilho cortante surgiu de dentro dela e antes que Clara pudesse se mover, o chão tremeu. Todos ao redor gritaram, caindo para os lados. Clara ouviu Hugo chamá-la, mas sua atenção estava fixada no que estava acontecendo à sua frente. A câmera, antes inofensiva, agora irrompeu em uma explosão de luz e fumaça. Fuja! Hugo gritou, puxando-a pelo braço. Mas sua mente não acompanhava. A fumaça começou a se dissipar, revelando algo que desafiava a lógica. Dentre a confusão, um holograma surgiu. Clara piscou, a imagem flutuante se estabilizando em frente a todos. Era uma gravação. A imagem mostrava uma conversa ocultada, e em choque, Clara reconheceu o rosto de seu pai. Não podemos deixar que descubram a verdade. Eles precisam acreditar que estamos protegendo a cidade, dizia seu pai em um tom baixo e preocupante. A voz era firme, mas Clara sentia vários mundos desmoronando em seu interior. Ele estava envolvido em algo muito mais sinistro do que ela imaginara, algo que transcendeu os valentões e a luta por justiça. Isso não pode ser verdade, pensar. É como ter um nó na garganta. O que ele estava escondendo? O que era essa verdade? Clara olhou para Hugo, mas ele estava tão atônito quanto ela. O grupo de crianças, antes apenas espectadores, agora se tornara uma multidão de vozes em choque. Vou chamar a polícia! Isso é uma evidência! Alguém gritou. Mas Clara tinha a impressão de que a polícia não era a solução. A imagem holográfica estava pulsando diante dela, a cena se repetindo repetidamente direto do passado. Pai, não é assim que as coisas funcionam! Clara gritou, mas as vozes começaram a se elevar e a confusão reinou. Léo, agora em estado de choque, enfrentava a verdade que nunca imaginou. Então o que parecia uma gravação enganadora se transformou em algo ainda mais surpreendente. Do nada, a imagem do pai de Clara piscou e desapareceu, dando lugar a uma nova figura. Era Léo, mas com um aspecto diferente, mais maduro. Ele sussurrava algo sobre o pai de Clara e os valentões, a verdade brutal de que tudo estava interligado em uma rede de controle, de manipulação e de segredos obscuros que entorpeciam Vale do Sol. Seus pais, eles estão todos envolvidos. Era como um grito em meio ao barulho que começava a tomar conta da cena. Clara sentiu seu mundo se desabar. Hugo, ao seu lado, buscava resposta em seu olhar, mas o manto da confusão, agora, envolvia todos. Não, isso não pode ser verdade. Clara chorou, a incredulidade levando-a ao desespero. A câmera,
Antes uma mera peça de tecnologia, agora era um portal para um universo de mentiras e submissões. Ela percebeu que o pai podia não ser o herói que ela pensava, mas sim parte de um jogo muito maior. E a questão não era apenas o que fazer a seguir, mas a mais destrutiva: quem realmente eles eram. O futuro que esperava Clara agora se tornava uma sombra, e a expectativa a deixava ansiosa, como se cada respiração pudesse ser a última antes da tempestade. E assim, ali em meio ao caos, a pergunta ecoava em sua mente: o que mais você não sabia sobre quem ama? Clara estava lá, paralisada, em choque. O holograma revelando a verdade sobre seu pai fazia seu coração acelerar e sua cabeça girar. Não, isso não pode ser verdade, ela repetia. Mas a realidade estava bem diante dela, clara como a luz emanando da câmera. O murmúrio entre as crianças ao redor crescia, um eco de incredulidade e medo. Então, do meio da multidão, uma figura conhecida se destacou. Era a professora Ana, sempre tão gentil e acolhedora. Ela estava ali, com o olhar fixo na imagem holográfica, seu rosto pálido como cera. Clara, você precisa, começou a falar, mas a voz dela ficou presa, segurada pelo peso do que estava acontecendo. E num movimento rápido, algo inesperado aconteceu. Léo, ainda em transe com a revelação, começou a avançar em direção à câmera. Eu vou gravar essas imagens e expor a cidade. Essa pode ser nossa chance de acabar de uma vez com essa corrupção. Ele tinha uma expressão frenética, como se tivesse descoberto um poder que nunca imaginou que poderia ter. Não, Léo, você não pode fazer isso, Clara gritou, mas a voz foi abafada pelo ruído crescente. O helicóptero já estava tão perto que fazia tremer o chão, e as crianças gritavam em pânico, afastando-se da caixa estranha. Para Clara, tudo parecia um pesadelo se desenrolando, mas o que aconteceu a seguir fez tudo disparar em uma nova direção. A professora Ana, que estava a poucos passos, caminhou em direção a Léo, segurando as mãos dele. Você não sabe o que está fazendo. Essa câmera, não. É brinquedo. Não lance isso neste momento. O desespero na voz dela deixou todo mundo em silêncio. O que estava acontecendo? Um ruído intenso cortou o ar. A caixa preta parecia agora pulsar, como se estivesse viva. De repente, com um estalo ensurdecedor, as lâmpadas da câmera piscaram e um novo holograma surgiu. Mas essa imagem era muito diferente. Um mapa, uma teia complexa de linhas e nomes surgiram no ar, revelando uma rede de controle que Clara nem sonhava que existisse. E o maior choque de todos: no centro do mapa, o nome de seu pai brilhava em letras vermelhas. Um nó se formou na garganta de Clara. O pânico tomou conta dela de novo. E então, a figura de Léo, apontando para o holograma, exclamou: Olhem, seu pai está no meio disso tudo. Ele não só está envolvido, mas parece ser um dos líderes. Tudo isso tem seu dedo. Clara engoliu em seco. Uma avalanche de questões se formou na mente dela. O pai dela, o homem que sempre pregou sobre justiça, estava ligado a uma rede de manipulação e mentira. As crianças à sua volta começaram a murmurar. Alguns olhares já eram vazios, enquanto outros estavam fixos nela, como se esperassem uma explicação. Isso não é possível. Murmurações se alastravam como fogo em um campo seco. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. A professora Ana, antes tão controlada, caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpem-me, crianças. Eu sabia que isso estava acontecendo, mas não consegui parar. Fui ameaçada. Tive que proteger vocês de algo muito pior. As palavras dela foram como uma bomba. Clara sentiu a terra abaixo dela balançar.
Sua professora, tão confiável, estava perdida em uma teia de traições. O que mais ela não sabia? O que isso significava para todas aquelas crianças e para ela mesma? A fúria e a confusão fervilhavam em seu interior. A traição atingiu as contrapartes do que sempre acreditara. Ao mesmo tempo, um grito estrondoso ecoou do helicóptero. Luzes começaram a brilhar na direção delas, e a máquina girava, cada vez mais próximo. Saia daqui, Clara! Hugo puxava, mas uma certeza emergiu dentro de Clara. Ainda não acabou. A adrenalina corria solta. Ela sentia que precisava desvendar essa história, não só pela verdade, mas para salvar a cidade. A incerteza esmagava seu peito, mas algo dentro dela acendeu uma fagulha de resistência. Vamos descobrir juntos. Essa é só a primeira pista, Clara gritou, levantando o olhar para os amigos. A certeza de que, mesmo diante do caos, tudo ainda estava por vir. A batalha estava apenas começando, e ela não ia deixar que essa verdade esquecida se enterrasse novamente. Mas o que mais estaria prestes a ser revelado? E, principalmente, quem realmente eram os aliados e os inimigos nesta nova guerra que se formava diante dela? Clara estava lá, paralisada, em choque. O holograma revelando a verdade sobre seu pai fazia seu coração acelerar e sua cabeça girar. Não, isso não pode ser verdade, ela repetia, mas a realidade estava bem diante dela, clara como a luz emanando da câmera. O murmúrio entre as crianças ao redor crescia, um eco de incredulidade e medo. Mas algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão murmurejava, uma figura conhecida emergiu das sombras. Era a professora Ana, aquela que sempre a apoiou, e seu olhar estava fixo na imagem holográfica. Clara, você precisa entender, começou a falar, mas a voz dela ficou firme e segurada. Havia algo em sua expressão que Clara não conseguia decifrar. De repente, o holograma piscou, a imagem do mapa mudando para uma gravação. O pai de Clara agora aparecia em uma reunião clandestina. E de repente, de forma chocante, Clara viu outro rosto familiar na mistura. O irmão dela, Hugo. O queixo dela caiu. Não, isso não era possível. Hugo. O nome escapuliu de seus lábios em um sussurro horrorizado. Ele a olhou de volta confuso, mas a expressão de Ana se transformou em algo mais difícil de decifrar. Hugo, você sabia disso? A voz de Clara se elevou, carregada de desespero. A cena desenrolava-se com Hugo interagindo com pessoas que claramente faziam parte do esquema, e isso quebrava todos os laços de confiança que ela tinha. A professora parecia hesitar, um abalo na voz. Clara, não é o que parece. Ele estava apenas tentando te proteger. Mas Clara não queria escutar. Um nó se formava em sua garganta enquanto observava. O helicóptero fazia barulho e as crianças, em pânico, começavam a dispersar. Mas para Clara, o mundo inteiro estava em câmera lenta. Como você pôde, Hugo? As perguntas fluíam como água turva, arrastando sua certeza junto. Você é parte disso? O que mais você esconde de mim? A imagem holográfica pulsava, revelando uma traição que a esmagava em pedaços. Clara, não é assim, eu juro. Ele se aproximou, suas mãos levantadas, tentando apaziguar sua fúria. Mas era tarde demais. O desespero dela se transformava em fúria, uma tempestade crescendo em seu interior. A professora Ana estava chorando. Mas não havia desculpas que pudessem apagar a realidade cruel que a cercava. O que você fez, Hugo? Clara se afastou dele, a desilusão a consumindo. A imagem no holograma começou a mudar novamente, agora exibindo conversas entre valentões e outros adultos na cidade, que só reforçavam a confusão.
Era uma teia de mentiras e interesses obscuros. E Hugo estava ali, no meio de tudo. Léo, ainda em estado de choque, agora se tornara um espectador impotente e seu olhar se tornou uma chama de esperança distante para Clara. Ele havia sido apenas um valentão antes disso, mas agora havia algo mais ali, uma necessidade de fazer parte de algo maior. E no ápice do desespero, um estalo cortou o ar. A caixa preta começou a dar sinais de que estava prestes a explodir. Clara sentiu a adrenalina explodir em suas veias. Era agora ou nunca. Fujam, ela gritou. Mas antes que pudesse se mover, um forte clarão iluminou o céu e tudo ao redor. A caixa se despedaçou, e um feixe de luz cortou o ar, revelando uma quantidade de documentos e arquivos. Segredos ali presentes poderiam abalar não apenas a cidade, mas as vidas de todos. Peguem tudo. A voz de Clara soou firme, mesmo em sua incerteza. Ela sabia que precisava descobrir toda a verdade, para si mesma e para todos os que confiavam nela. A multidão hesitou, mas o tempo estava acabando. No meio da confusão, Clara girou, enfrentando Hugo. O que mais você não me contou? O que você sabe que pode mudar tudo? As perguntas pendiam no ar, como um fio prestes a se romper, e ela percebeu que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Algo estava para desmoronar. Mas o que, exatamente? E no fundo da noite, a pergunta ecoava: quem era realmente seu irmão? E até onde ele estaria disposto a ir para proteger seus segredos? Clara estava lá, paralisada, em choque. O holograma revelando a verdade sobre seu pai fazia seu coração acelerar e sua cabeça girar. Não, isso não pode ser verdade. Ela repetia, mas a realidade estava bem diante dela, clara como a luz emanando da câmera. O murmúrio entre as crianças ao redor crescia, um eco de incredulidade e medo. Mas algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão murmurejava, uma figura conhecida emergiu das sombras. Era a professora Ana, aquela que sempre a apoiou, e seu olhar estava fixo na imagem holográfica. Clara, você precisa entender. Começou a falar, mas a voz dela ficou firme e segurada. Havia algo em sua expressão que Clara não conseguia decifrar. Então, o holograma piscou, a imagem do mapa mudando para uma gravação. O pai de Clara agora aparecia em uma reunião clandestina. E, de repente, de forma chocante, Clara viu outro rosto familiar na mistura. O irmão dela, Hugo. O queixo dela caiu. Não, isso não era possível. Hugo? O nome escapuliu de seus lábios em um sussurro horrorizado. Ele a olhou de volta, confuso. Mas a expressão de Ana se transformou em algo mais difícil de decifrar. Hugo, você sabia disso? A voz de Clara se elevou, carregada de desespero. A cena desenrolava-se com Hugo interagindo com pessoas que claramente faziam parte do esquema. E isso quebrava todos os laços de confiança que ela tinha. A professora parecia hesitar, um abalo na voz. Clara, não é. O que parece? Ele estava apenas tentando te proteger. Mas Clara não queria escutar. Um nó se formava em sua garganta enquanto observava. O helicóptero fazia barulho e as crianças, em pânico, começavam a dispersar. Mas para Clara, o mundo inteiro estava em câmera lenta. Como você pôde, Hugo? As perguntas fluíam como água turva, arrastando sua certeza junto. Você é parte disso? O que mais você esconde de mim? A imagem holográfica pulsava, revelando uma traição que a esmagava em pedaços. Clara, não é assim, eu juro. Ele se aproximou, suas mãos levantadas, tentando apaziguar sua fúria. Mas era tarde demais. O desespero dela se transformava em fúria, uma tempestade crescendo em seu interior. A professora Ana estava chorando, mas não havia desculpas que pudessem apagar a realidade cruel que a cercava. O que você fez, Hugo?
Clara se afastou dele, a desilusão a consumindo. A imagem no holograma começou a mudar novamente, agora exibindo conversas entre valentões e outros adultos na cidade que só reforçavam a confusão. Era uma teia de mentiras e interesses obscuros, e Hugo estava ali, no meio de tudo. Léo, ainda em estado de choque, agora se tornara um espectador impotente, e seu olhar se tornou uma chama de esperança distante para Clara. Ele havia sido apenas um valentão antes disso, mas agora havia algo mais ali, uma necessidade de fazer parte de algo maior. E no ápice do desespero, um estalo cortou o ar. A caixa preta começou a dar sinais de que estava prestes a explodir. Clara sentiu a adrenalina explodir em suas veias. Era agora ou nunca. "Fujam!" ela gritou. Mas antes que pudesse se mover, um forte clarão iluminou o céu e tudo ao redor. A caixa se despedaçou e um feixe de luz cortou o ar, revelando uma quantidade de documentos e arquivos. Segredos ali presentes poderiam abalar não apenas a cidade, mas as vidas de todos. "Peguem tudo", a voz de Clara soou firme, mesmo em sua incerteza. Ela sabia que precisava descobrir toda a verdade, para si mesma e para todos os que confiavam nela. A multidão hesitou, mas o tempo estava acabando. E então aconteceu. Clara viu um brilho forte e quente se espalhar pelo chão, uma onda de energia quase palpável. A caixa, agora em pedaços, liberou um jato de luz que sugou tudo ao seu redor. Corações pararam por um instante. As imagens holográficas foram tragadas, levando sussurros, murmúrios e o desespero da cidade junto com elas. Então, como se o universo estivesse virando do avesso, um rosto surgiu da luz. Era um homem. Clara não podia acreditar. Era o avô dela, que ela sempre soube ter sido desaparecido, mas que nunca imaginou ver novamente. O olhar dele era de dor e determinação. "Clara, você precisa ouvir. Há coisas sobre sua família que você não sabe. O que eles estão fazendo agora está ligado ao que aconteceu com a minha morte." As palavras dele cortaram o ar, umas das revelações mais impactantes que Clara jamais poderia imaginar. Seu pai me traiu. Ele fez parte de tudo isso. Você precisa parar aquilo, antes que seja tarde demais. Silêncio. O tempo parecia parar. Clara olhou para o irmão. Hugo estava em choque, e seu olhar buscava respostas nas sombras daquele instante. "É tudo uma armadilha, Clara. Seu pai não é quem você pensa", gritou Léo, enquanto as crianças ao redor começavam a se afastar em pânico. A confusão a envolvia, como um labirinto sem saída. Será que o homem que ela admirava tinha segredos ainda mais obscuros? E o que mais estava escondido nas sombras da cidade? Clara não sabia o que pensar, e aquela descoberta só a fez questionar tudo o que acreditava. Mas havia um caminho que apenas começava. O que mais ela descobriria? A expectativa pairava no ar, enquanto todos esperavam, em tensão crescente, as respostas que o futuro revelaria. Clara estava lá, paralisada, em choque. O holograma revelando a verdade sobre seu pai fazia seu coração acelerar e sua cabeça girar. "Não, isso não pode ser verdade", ela repetia. Mas a realidade estava bem diante dela, clara como a luz emanando da câmera. O murmúrio entre as crianças ao redor crescia, um eco de incredulidade e medo. Mas algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão murmurejava, uma figura conhecida emergiu das sombras. Era a professora Ana, aquela que sempre a apoiou, e seu olhar estava fixo na imagem holográfica. "Clara, você precisa entender",
começou a falar, mas a voz dela ficou firme e segurada. Havia algo em sua expressão que Clara não conseguia decifrar. Então o holograma piscou, a imagem do mapa mudando para uma gravação. O pai de Clara agora aparecia em uma reunião clandestina. E de repente, de forma chocante, Clara viu outro rosto familiar na mistura. O irmão dela, Hugo. O queixo dela caiu. Não, isso não era possível. Hugo. O nome escapuliu de seus lábios em um sussurro horrorizado. Ele a olhou de volta confuso. Mas a expressão de Ana se transformou em algo mais difícil de decifrar. Hugo, você sabia disso? A voz de Clara se elevou, carregada de desespero. A cena desenrolava-se com Hugo interagindo com pessoas que claramente faziam parte do esquema. E isso quebrava todos os laços de confiança que ela tinha. Clara não é. Que parece, eu só tava tentando te proteger. Ele ergueu as mãos, mas o olhar dela se endureceu ainda mais. A professora parecia hesitar, um abalo na voz. Clara, escute, ele estava envolvido, mas não da forma que você pensa. Mas Clara já não queria ouvir mais. A culpa era como uma fumaça pesada no ar, a desilusão aumentando a cada palavra. O helicóptero fazia barulho, mas tudo parecia obscuro e distante, enquanto a imagem holográfica pulsava diante dela, revelando uma traição esmagadora. Pelo amor de Deus, o que você fez, Hugo? A incredulidade e a dor empurravam suas palavras. O holograma começou a mudar novamente, agora exibindo conversas entre valentões e adultos da cidade, todos os segredos que circulavam ao redor. Era um labirinto de mentiras. Hugo estava no centro de tudo. Mas em meio ao clamor, um brilho intenso emanou da caixa. As crianças, antes atônitas, começaram a se afastar, mas Clara ficou ali, fixada. Um jato de luz explodiu em cores, iluminando a escuridão. E então, como se o universo estivesse se desembaraçando, um rosto familiar surgiu da luz. Era o avô de Clara, aquele que todos pensavam estar desaparecido. As palavras dele ecoavam no ar como bombas. Clara, você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. Os olhos de Clara se arregalaram. Vovô? Como você? O choque a fez vacilar. Seu pai não é o que você pensa. Ele me traiu e a envolvido em algo muito maior. A confusão dela explodiu em raiva. Como assim? O homem que sempre a ensinou sobre justiça e bondade estava nesse tipo de esquema. A figura holográfica ao redor começou a tremer. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A multidão ao redor silenciou, absorvendo a gravidade da situação. Hugo estava paralisado, como se tivesse sofrido um golpe no estômago. Léo, antes um valentão, agora apenas observava em choque. As coisas são muito mais complicadas. Há segredos no passado da família que precisam ser revelados. O avô continuava, olhando diretamente nos olhos de Clara, e algo em seu olhar transmitia um ciclo de dor e desespero. Você deve ser forte. A cidade precisa de você. Mas aí, no clímax desse confronto, um rugido ensurdecedor ecoou e as luzes do helicóptero começaram a piscar freneticamente. De repente, um grupo de homens armados surgiu das sombras, cercando a praça. O clima de tensão disparou. Eles pareciam determinados, seus rostos frios e impassíveis. Clara teve um pressentimento. É uma armadilha. Eles estão aqui para silenciá-lo, gritou Ana, tentando puxar Clara para o lado. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um dos homens disparou um tiro para o ar. Um estalo cortou a cena e o mundo parecia congelar. Clara, horrorizada, olhou para Hugo, que estava em estado de choque, e depois para Léo, que a olhou, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. A verdade não era apenas sobre o que seu pai fazia. Era sobre vidas em jogo, segredos que ameaçavam se espalhar. Enquanto a adrenalina pulsava, Clara se lembrou do que seu avô tinha dito. Havia uma conexão.
um laço mais profundo que poderia salvar a cidade ou destruí-los de vez. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar que tudo isso acabe aqui. Mas quem ela poderia realmente confiar agora? O passado não só revelava mentira, ele apontava para um futuro incerto e ameaçador. E com a tensão flutuando no ar, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. O que ela descobriria a seguir poderia não apenas mudar seu destino, mas afetar todos em Vale do Sol. A tensão era palpável. Clara mal podia respirar enquanto observava a cena se desenrolando. O helicóptero girava no céu, sua sombra dançava sobre a praça, e o medo pairava no ar como um nevoeiro. "Fujam!" Clara gritou, mas as palavras saíram arrastadas, perdidas no clamor crescente dos que estavam à sua volta. Hugo estava paralisado, o choque estampado em seu rosto. Léo olhou para ela, os olhos arregalados. Ele não sabia se ainda era o mesmo valentão, ou se algo em seu interior havia mudado. A professora Lana começou a agitar as mãos, mas os gritos dos homens armados cortaram sua voz. Clara sentiu um frio na espinha. Então, em um movimento rápido, um dos homens gritou: "Todos ao chão!" E numa fração de segundo, a cena se transformou. O som de tiros ecoou, e tudo virou caos. Clara se lançou para o lado, puxando Hugo com ela, e pânico tomou conta deles. Outros começaram a correr, gritando. O medo afligia a multidão, enquanto os tiros continuavam a ecoar. Clara e Hugo se agacharam atrás de um banco quebrado. O coração dela batia forte e rápido. Ela mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. "Precisamos sair daqui, Clara", Hugo implorou, sua voz tremendo. "Mas o que está acontecendo? Por que eles estão aqui?" Clara estava desesperada por respostas, mas o que mais queria era entender por que tudo isso estava acontecendo. O avô dela, a culpa sobre o pai, o que mais ela precisava descobrir? Nesse turbilhão de pensamentos, um estrondo ensurdecedor ressoou. A caixa preta explodiu em uma onda de luz, fazendo com que Clara cobrisse os olhos. Quando a luz se dissipou, ela viu algo que a deixou paralisada novamente. Um holograma surgiu, mas não era como os outros. Esse era um vídeo real mostrando seu pai e um grupo de homens, incluindo Hugo, em uma discussão acalorada. "Precisamos agir rápido, antes que ela descubra a verdade", o pai dela exclamava, e o mundo dela desmoronou. "Hugo, o que você está fazendo com eles?" O choque se transformou em horror. Clara não conseguia acreditar. Seu irmão, no meio de tudo isso, tinha um papel. "Você estava trabalhando para eles?" "Não, Clara. Eu só estava tentando proteger você", Hugo gritou, mas a voz dele mal chegava a ela. Os homens armados começaram a cercar a praça, e a situação tornava-se mais apavorante. "Vamos acabar com isso de uma vez por todas", um deles gritou, enquanto o outro se preparava para disparar. E naquele instante, Clara percebeu que Miguel, o valentão que sempre foi um problema, estava ali. Ele não estava entre os amigos dela. Ele era parte do problema. Não. Clara sentiu uma onda de desespero. "Isso se estende até vocês, não é? É tudo uma grande mentira." E no meio da satisfação do valentão, ela viu a expressão de Léo mudar. "Clara, não é isso que você está pensando." Ele começou a se afastar, os olhos confusos, como se quisesse se desvencilhar. Um ruído de helicóptero ecoava na distância, mas o verdadeiro caos estava dentro dela. E então, um evento inesperado. O avô dela, que havia aparecido em hologramas até aquele momento, se materializou mais uma vez. Mas não era um simples holograma. Era real. Ele se desfez da luz como um espectro e, diante de todos, confrontou seu pai. "Você sempre esteve preso nisso, Pedro. As mentiras vão voltar para te assombrar." O pai de Clara ficou pálido, e naquele momento, algo dentro dele se quebrou. "Papai, não!" Clara gritou.
já entendendo que a verdade poderia ser mortal. No entanto, a reviravolta não acabou ali. Um amaldiçoado ambiente se transformou novamente. Do meio dos tiros, a professora Ana começou a recuar, revelando uma identidade que ninguém poderia prever. "Me deixe em paz", gritou. Para o espanto de todos, uma luz ofuscante começou a emaná-la. A transformação dela foi rápida e drástica, revelando um colar que pulsava em seu pescoço. "Você está com eles também?" Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que a pessoa em quem sempre confiou tinha um papel nesse jogo. As peças do quebra-cabeça começam a se juntar em uma sequência descontrolada. O passado dela girava em torno da verdade que ninguém podia suportar. As alianças se desfaziam, e enquanto Clara lutava para entender, um rugido explodiu da multidão. As revelações dançavam ao redor, e ela percebeu que cada segundo era precioso. O futuro deles estava em jogo, e a pergunta que dominava sua mente agora era: quem poderia realmente confiar? A tensão era palpável. Clara mal podia respirar enquanto observava a cena se desenrolando. O helicóptero girava no céu, sua sombra dançava sobre a praça, e o medo pairava no ar como um nevoeiro. "Fujam!" Clara gritou, mas as palavras soaram arrastadas, perdidas no clamor crescente dos que estavam à sua volta. Hugo estava paralisado, o choque estampado em seu rosto. Léo olhou para ela, os olhos arregalados. Ele não sabia se ainda era o mesmo valentão ou se algo em seu interior havia mudado. A professora Ana começou a agitar as mãos, mas os gritos dos homens armados cortaram sua voz. Clara sentiu um frio na espinha. Então, em um movimento rápido, um dos homens gritou: "Todos ao chão!" E numa fração de segundo, a cena se transformou. O som de tiros ecoou, e tudo virou caos. Clara se lançou para o lado, puxando Hugo com ela. O pânico tomou conta deles. Outros começaram a correr, gritando. O medo afligia a multidão, enquanto os tiros continuavam a ecoar. Clara e Hugo se agacharam atrás de um banco quebrado. O coração dela batia forte. E rápido, ela mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. "Precisamos sair daqui, Clara", Hugo implorou, sua voz tremendo. "Mas o que está acontecendo? Por que eles estão aqui?" Clara estava desesperada por respostas, mas o que mais queria era entender por que tudo isso estava acontecendo. O avô dela, a culpa sobre o pai. O que mais ela precisava descobrir? Nesse turbilhão de pensamentos, um estrondo ensurdecedor ressoou. A caixa explodiu em uma onda de luz, fazendo Clara cobrir os olhos. Quando a luz se dissipou, algo a deixou paralisada novamente. Um holograma surgiu, mas não era como os outros. A imagem mostrava seu pai e um grupo de homens, incluindo Hugo, em uma discussão acalorada. "Precisamos agir rápido, antes que ela descubra a verdade", o pai dela exclamava, e o mundo dela desmoronou. "Hugo, o que você está fazendo com eles?" O choque se transformou em horror. Clara não conseguia acreditar. Seu irmão, no meio de tudo isso, tinha um papel. "Você estava trabalhando para eles?" "Não, Clara. Eu só estava tentando proteger você." Hugo gritou, mas a voz dele mal chegava a ela. Os homens armados começaram a cercar a praça, e a situação tornava-se mais apavorante. Clara sentiu um nó na garganta. Então, como se tudo estivesse prestes a colapsar, algo inesperado aconteceu. O avô dela, que até aquele momento instigara espanto e esperança, estendeu a mão e uma energia pulsante emanou dele. "Vocês não estão entendendo", ele disse, a voz tremendo. "O que está acontecendo aqui é muito maior do que parece. Não é só sobre proteger você, Clara. Envolve todos nós", a professora Ana recuou, um olhar de incredulidade mostrando que ela não estava preparada para isso. "O que você quer dizer com todos nós?" A pergunta dela cortou o ar.
O avô encarou a multidão e então, em um ato surpreendente, começou a caminhar em direção ao grupo de homens armados. Eu sou parte disso. Eu sempre fui. Todos nós temos um papel aqui. As palavras reverberaram. Um murmurinho se espalhou pela multidão. Clara sentiu a adrenalina disparar e o chão tremer sob seus pés. Seu pai, seu irmão e agora seu avô estavam envolvidos em algo obscuro. Algo que ameaçava não apenas a cidade, mas suas famílias. Não, isso não pode ser verdade. O grito ecoou de Clara, mas a verdade agora existia como um monstro perante ela. Léo, que até então lutava com sua própria confusão, havia se afastado um taço, como se tivesse percebido algo sobre si mesmo que ainda não conseguiu entender. A professora Ana, antes a figura acolhedora, começou a se desvanecer, e outro holograma de um passado sombrio apareceu, um retrato do avô de Clara ao lado de figuras poderosas na cidade, envolvidos em transações que manchavam a reputação deles. Os laços tornavam-se mais claros e, ao mesmo tempo, mais tensos. Você não sabe o que eles têm feito para manter a ordem sob controle. É assim que sempre foi, disse o avô, vociferando contra as forças que o cercavam. Clara sentiu seu estômago revirar, o que isso significava para eles. E então, no clímax desse confronto, uma explosão chocante. Uma granada, lançada por um dos homens armados. Clara teve um vislumbre do perigo iminente. O tempo parecia parar, e tudo se tornava mais sorrateiro. O avô se lançou na frente dela. Corra, Clara! O estrondo ofuscou a visão. Clara não sabia onde estava, apenas que precisava escapar. O calor da explosão a empurrou para longe, e tudo se tornou confuso. Quando tudo foi calmo novamente, a visão que Clara teve foi desoladora. Onde antes estiveram as pessoas, agora havia uma nuvem de fumaça e caos. Não, não, não. As palavras saíam sem controle. Clara não conseguiu ver. A multidão se dispersava em pânico. Mas algo a prendeu. Hugo estava estirado no chão. Clara! Uma mão levantou-se, um último pedido de ajuda. O que havia se transformado em uma batalha pela verdade, agora se tornava uma luta pela vida. Um socorro inesperado estava prestes a desvelar novos segredos, enquanto Clara lentamente percebeu que a jornada dela tinha apenas começado. E a questão que martelava em sua mente agora era: quem ela poderia realmente confiar quando tudo que conhecia se desmoronava? Clara não conseguia entender o que estava acontecendo. O caos se espalhou em torno dela, cada grito, cada tiro, ecoando como pesadelos. Ao seu lado, Hugo estava caído, sua mão estendida em um último pedido de ajuda. O medo era um monstro no peito dela. Não, Hugo, não! Ela se lançou para perto dele, o coração batendo com força. Eu estou bem, Clara. Só preciso de um minuto, ele respondeu, a voz fraca. As feridas em seu rosto contavam uma história de dor e arrependimento. Clara sentiu lágrimas quentes escorrendo. De repente, tudo parecia tão frágil e quebrável. O avô dela estava lá também, tomando a frente, impedindo os homens armados de se aproximarem. Nada de violência. O que estão fazendo não é certo. A voz dele ressoava firme, mas Clara sabia que a tensão no ar poderia explodir a qualquer momento. Pelo amor de Deus, ninguém precisa morrer. Estamos todos aqui pela verdade. Clara gritou, tentando soar corajosa, mas suas mãos tremiam. A multidão ficou quieta, a expectativa pairando, como se todos esperassem um sinal. Ana estava ali, seu olhar perdido entre a luta interna e a necessidade de se redimir. Clara, precisamos contar a verdade para que possamos parar isso, ela falou, a voz embargada.
O choque e a desesperança entrelaçados na tensão do momento eram palpáveis. De repente, os homens armados pareceram hesitar, trocando olhar uns com os outros, como se as palavras de Clara tivessem criado uma brecha na fortaleza deles. O avô de Clara aproveitou a oportunidade. Vamos nos unir. Não deixem que os erros do passado ditem nosso futuro. A cidade precisa de todos nós. Ouvindo aquelas palavras, Léo também deu um passo à frente, sua determinação renovada. Se tiver que lutar, eu luto com vocês. Ele estava ao lado de Clara, mais um aliado no meio de tanta confusão. Clara sentiu um calor. Dentro dela, uma chama de esperança. Eles poderiam sim mudar o que estava acontecendo. E então, como um sinal, as sirenes começaram a soar distante. Chegaram reforços da polícia e os gritos de pânico começaram a ecoar das vozes da multidão agora dividida. Clara percebeu que havia uma chance. Precisamos agir rápido. Se unirmos forças, podemos derrotar essa corrupção. Sua própria voz a surpreendeu, reafirmando o que o avô dissera. Uma onda de apoio preenchia o ar. As pessoas começaram a se mover, se reunindo em torno de Clara e Hugo. Vamos! Alguém gritou, e a multidão começou a se avançar em direção aos homens armados, agora recuando, percebendo que estavam cercados. O grupo se uniu, todos com uma só voz, um só propósito, esmagando o medo com coragem. A confusão se dissipou quando os reforços chegaram, e os homens armados, pegos de surpresa, foram dominados. Clara olhou para Hugo, o coração ainda pesado, mas uma sensação de alívio começava a tomar conta. Suas mãos estavam apertadas nas dele, a conexão entre eles renovada. Vamos nos afastar disso tudo. Precisamos falar, esclarecer as coisas. Hugo disse, o olhar dele cheio de lágrimas contidas. Clara assentiu, mas não conseguia ainda separar as emoções. Será que podia perdoá-lo? Será que tudo poderia voltar a ser como antes? O avô olhou para Clara com um orgulho silencioso, mas também um peso. Você foi muito corajosa, Clara, ele disse, a voz embargada. Era como se nesse momento, toda a dor deles tivesse valido a pena. Agora, estavam mais fortes juntos. E enquanto a polícia tomava conta da cena, Clara percebeu que ali, naquele instante, nasceu uma nova esperança. Havia muito a ser feito. O caminho da verdade era longo, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. O segredo de sua família, que havia desmoronado, agora poderia ser a fundação para um futuro melhor. Mas, assim como todas as coisas, o futuro estava cheio de incertezas. Clara sabia que a batalha não acabara, mas naquele momento ela se sentiu realizada e ao mesmo tempo inquieta. O que mais estaria por vir? E nesse instante de união e renovação, Clara virou-se para a multidão, um sorriso brotando em seu rosto. Vamos juntos. Essa é a nossa chance. Assim, Clara olhou para seus amigos, a cidade, e sentiu uma determinação crescente no peito. A jornada ainda estava só começando. Ei, antes de você ir embora, preciso que faça uma coisa muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Você precisa se inscrever agora para ficar por dentro de tudo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber exatamente o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá!